Muito boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Estamos chegando aí a nossa 22ª aula no curso Biologia em 30 dias. Nossa, galera, tá acabando, velho! Ai, cara! Já bate aquela sensação de saudade, porque tá acabando. Só faltam mais 8 aulas só. E, nossa, muito aprendizado, tá? Eu tenho certeza que vocês estão conseguindo aí pegar as informações. E olha só, viu? Em 30 dias, a gente tá conseguindo ver todo o conteúdo de biologia, cara. Nossa, que bacana. Muito boa noite aí a todos e a todas. E, nossa, eu começo hoje externando essa felicidade de poder ter esse momento com vocês diariamente, tá? Chega a ser um momento de desopilar, para mim, de desopilar. Quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha, a gente se diverte. Então é muito bom se divertir aqui, conversando com vocês, batendo esse papo aqui durante a aula. E, nossa, eu fico, muito feliz mesmo, tá? E é um prazer ter vocês aqui na aula de hoje, dando continuidade a zoologia. Hoje a gente vai falar sobre zoologia dos vertebrados. Então vamos lá, né? Boa noite aí para meu amigo Henrique. Boa noite para minha amiga Yara Carolina. Yara tá sem foto do perfil hoje, que estranho. Ou é outra Yara? Isaac Vieira, boa noite, Isaac. Seja bem-vindo, parceiro. Minha amiga Edna Medeiros, um beijo, Edna. Ana Beatriz Calado, que já tá com o tempo que deixou de ser a primeira a chegar por aqui. Não sei o que está acontecendo, mas seja muito bem-vinda, porque hoje quem tomou seu lugar foi Henrique. Eu falo de Beatriz porque Beatriz, durante dezenas de aulas, durante várias aulas, ela sempre era a primeira da boa noite. Boa noite para Renata Fernandes. Boa noite, Renata. Boa noite para Merielle Ribeiro. Um abraço, Merielle. Seja bem-vinda. Kailane, um abraço, Kailane. Olha aí, eu estou conseguindo dizer o nome Merielle e Kailane sem travar. Isso é muito bom, tá? E por falar em travar, hoje eu vou falar para vocês uma coisa antes de começar a aula. Suzana Medeiros, um abraço, Suzana Medeiros. Seja bem-vinda. Hermeson, boa noite, Hermeson. Seja bem-vindo. Bom, vamos lá. Vamos mais 30 dias, Patrick. Ai, minha gente, já tem um monte de gente aí atrás de fazer novamente, de fazer o curso. Pessoas que não puderam fazer da primeira vez, que estão vindo atrás. Outras pessoas que querem fazer o curso já estão perguntando quando é que vai abrir as novas vagas. E eu fico muito feliz, né? E eu acho que isso parte muito da divulgação que vocês estão fazendo, né? Quando o produto é bom, a clientela divulga por si só, né? E eu espero muito que esteja sendo bastante enriquecedor, tá? Esse curso para vocês. E é uma responsabilidade, tá? Muito grande. Nossa, é desse jeito. Eu fico muito feliz mesmo, tá? Fico muito feliz mesmo e agradeço aí por todo o feedback de vocês durante todas as aulas que nós estamos tratando aqui no curso, tá? Algumas aulas, praticamente todos já assistiram, outras ainda as pessoas estão assistindo, porque assistem e me marca, e eu fico acompanhando isso, tá? Gente, só confirma para mim aí, por favor, se tá bacana o áudio, se tá bacana a imagem, porque como eu não estou tendo feedback, eu vou confiando aqui no programa, tá? Então, me diz aí se tá bacana, se estão escutando tudo, só quero saber isso aí para eu poder não estar aqui falando e quando ao mesmo tempo que eu estou falando está tudo travado, né? Então vocês vão me dando aí esse retorno de poder. Beleza, tá ok aqui. Acabei de ver aqui também, tá? E fico muito feliz, tá? Fico muito feliz e repito sempre isso. Estou muito feliz e fico muito feliz por poder estar aqui com vocês todos os dias, tá? Então, comenta só para mim aí se tá bacana aí no lugar que você se encontra e tudo mais. Enquanto vocês comentam aí, eu gostaria de dizer para vocês uma coisa. Eu falei sobre travar e eu acho que vocês já perceberam que eu tenho disfemia.
Disfemia é um problema de dicção, tá? E eu lido com isso desde que eu nasci, tá? Sofri muito bullying, que na verdade era apelido e as pessoas não sabiam o quanto aquilo feria. Então, durante toda a minha vida, durante toda a minha infância e adolescência, e até o início da vida adulta, eu sofri muito com a questão de pessoas que não me compreendiam e me apelidavam de gaguinho, de gago, de que Patrick fala e ninguém entende. Então, para mim, isso era para mim sempre um obstáculo. Entretanto, a gente tem que aprender a superar problemas, né? E eu nunca encarei a minha dicção como um problema adquirido, e sim como um problema inato e genético, né? Porque a minha família também tem, meus irmãos também têm esse problema de dicção. Mas, gente, quando a gente acredita no nosso potencial, nós vencemos nossas dificuldades e lutamos para poder saber conviver com elas. Hoje eu sei conviver muito bem com a minha dicção, mas eu confesso para vocês, sabe? Às vezes eu acordo e não consigo falar nada. A voz não sai. Às vezes eu quero dizer uma coisa para alguém na minha vida pessoal, mas a palavra não sai. Quando você fala, você gagueja pra caramba, e vocês não fazem ideia o quanto eu gaguejo na vida pessoal, porque dar uma aula aqui é uma coisa que já tá na minha memória, então flui com mais naturalidade. Mas na minha vida pessoal, galera, eu sofro muito com esse problema. Já fui a fonoaudiólogos algumas vezes, mas, gente, e aquele negócio, né? O problema é para sempre. A gente aprende a lidar com o problema. E aonde eu quero chegar dizendo isso para vocês é que não existe limites quando a gente está disposto a crescer em algum campo em nossa vida, tá? Então, essa minha dificuldade de fala, hoje eu vejo ela como um desafio. Vocês não fazem ideia da quantidade de horas que eu passo para poder gravar uma videoaula, ou a quantidade de horas que eu passo para gravar um vídeo que não é aula em si, é um vídeo de curiosidade. Nossa, eu tenho que fazer o vídeo dezenas de vezes para poder dar certo. Mas a gente convive com isso e a gente não desiste, tá? Eu palestrei ao vivo há pouco tempo e até a palestra foi ótima, mas quando abriu para as perguntas, nossa, eu dei umas gaguejadas muito grandes. E assim, é involuntário, tá? E a gente vive com isso, então a gente tem que saber lidar com as nossas dificuldades. Problema é uma coisa, dificuldade é outra, é assim que eu enxergo. Então eu sei lidar muito bem com essa dificuldade. Não é à toa que eu estou aqui hoje com vocês, tendo o privilégio de dar aula para alunos do Brasil, de diferentes lugares do Brasil, tá? Então, gente, me diga aí se eu posso começar esse negócio. Vamos com tudo. Eu estou escutando um barulho aqui, é o vizinho aqui que está ouvindo um som, mas infelizmente a gente vai ter que... Não sei se vocês estão ouvindo, mas o som está bem alto. Mas vamos embora aí mesmo com esse barulho, tá? Só comenta para mim aí se... Boa noite, Andressa! Seja bem-vinda, Andressa! Seja bem-vinda, Andressa, à nossa aula de hoje à noite, tá? Então, gente, bom, ontem nós estudamos os animais invertebrados, e hoje a gente vai aí estudar os animais vertebrados, levando sempre em consideração o aparecimento de novas características, tá? Que coisa boa que não tá dando para escutar nenhum barulho. Massa, mas aqui tá muito grande o barulho. É porque o microfone ele pega só a voz. Ainda bem, universo. Beleza? Então, ontem a gente conversou sobre animais invertebrados. Hoje iremos conversar sobre animais vertebrados, tá? Com aquela pegada bem funcional mesmo, tá? A gente não vai falar de curiosidades, né? E sim de anatomia do corpo do animal, para você entender como aconteceu o aspecto evolutivo, fisiológico desses bichos, tá? Então, gente, vamos embora, tá? Vamos embora, que é o seguinte. Beleza. Patricão, quais são as características gerais dos animais vertebrados? Olha que bacana.
Você já sabe as palavras de característica que ontem eu expliquei para vocês. Triblasto, 3 folhetos germinativos. Celomados, possui celoma. Deuterostômios, primeiro desenvolve o ânus durante o desenvolvimento embrionário. E a simetria, ela é bilateral ou bilatéria também. Então, essas características gerais nós encontramos em qualquer grupo de animais a partir de um determinado tipo de filo, como, por exemplo, a partir de nemateumintos. A partir de nemateumintos, nós temos animais triblásticos, celomados e com simetria bilateral. O problema é que eles são protostômicos. Deuterostômicos vai ser os equinodermos, que são as estrelas do mar, e nós cordados, tá? Patrick, todo cordado tem coluna vertebral? Não, tá? Anote isso, nem todo cordado tem coluna vertebral. A aquisição da coluna vertebral é dos grupos que você vai conhecer aqui agora, porque nós temos 2 grupos que não possuem coluna vertebral. Possui a notocorda, mas não possui coluna vertebral, que são o grupo dos agnatos. Eu não vou falar aqui dos agnatos, que são animais bem mais simples, tá? Mas parecem muito com peixes, porque são aquáticos, e eles não possuem coluna vertebral, eles possuem notocorda. Peixe, anfíbio, répteis, aves e mamíferos, eles irão apresentar aí uma estrutura de coluna vertebral, tá? E quais são as características exclusivas desses animais? Quando eu coloco exclusiva, é que você só vai encontrar isso em cordados. A primeira delas é a presença de notocorda. Vocês já sabem o que é notocorda, porque nós já mencionamos isso durante o desenvolvimento embrionário. Ontem eu falei para vocês sobre notocorda. Então, exclusivamente cordados vai ter notocorda, tá? Também vai possuir como característica exclusiva a presença de fendas branquiais. Isso vai auxiliar na respiração do bicho. E sistema nervoso dorsal. Aqueles sistemas nervosos, ou melhor, que apareceram a partir de plateumintos, todos o restante, plateuminto, nemateuminto, moluscos, artrópodes e até equinodermos, o sistema nervoso que esses animais possuem, mesmo variando de muito complexo para pouco complexo, todos esses sistemas nervosos, eles são ventrais, fica na região do ventre. O sistema nervoso dorsal, que vai ser nas costas, e que inclusive pode ser protegido por uma coluna vertebral, isso vai ser uma característica de animais vertebrados. Então fica aí, viu? Características exclusivas. Notocorda, fendas branquiais e sistema nervoso dorsal. É uma característica, são 3 características exclusivas desse grupo de animais, tá? E aqui nós temos os peixes. Coloquei ali a imagem do tubarão, porque é o seguinte, nós iremos ter 2 tipos... deixa eu só verificar uma coisa. Aqui. Deixa eu verificar aqui uma coisa, só para mim ver aqui se o slide está faltando uma informação. Um segundo, viu? Vou só verificar aqui uma coisa. Beleza. Olha só, nós temos 2 grupos de peixes. Nós temos os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, tá? E esses 2 tipos de peixes apresentam características um pouquinho diferentes, tá? Mesmo sendo peixe, fazendo parte do mesmo grupo, eles irão apresentar algumas características diferentes. A principal delas é a estrutura do corpo do animal. Um é a base de ossos, o outro é a base de cartilagem. Os peixes cartilaginosos
vão ter como principais representantes a raia e o tubarão. O tubarão é um peixe cartilaginoso, tá? Patrick, beleza. Tá na água, é um animal, é vertebrado, possui aquelas características, mas bora para as características funcionais do corpo do bicho? Vamos. Eu tracei para vocês, tá? Esse slide aí foi eu que fiz, bem bonitinho para vocês. Eu tracei para vocês pontos específicos de funcionalidade do corpo do animal. Por exemplo, a temperatura do corpo. Os peixes que são cartilaginosos são animais ectotérmicos, pecilotérmicos, que nós também chamamos, tá? O que é um animal ectotérmico? Pode anotar aí, tá? Ectotérmicos e pecilotérmicos é basicamente a mesma coisa. São sinônimos. Patrick, o que é esse tipo de característica? É o seguinte, o que controla a temperatura corporal do animal não é seu metabolismo, é o lugar que ele se encontra. Então, se o peixe está num lugar muito frio, logo o corpo dele vai ficar muito frio. Se o peixe está em um lugar muito quente, logo o corpo dele vai ficar muito quente. O que é que isso muda no comportamento do animal? Eles migram, tá? O tubarão está ora em uma região, ora está em outra região, está numa região A, vai para uma região B, e isso não é uma característica só de animais do tipo peixes, tá? Peixes, anfíbios, répteis, são animais de sangue frio. Animal de sangue frio é o que nós chamamos de animais ectotérmicos, animais que a temperatura externa controla a temperatura do corpo do animal, tá? Então são animais ectotérmicos, esse nome eu vou estar repetindo aqui várias vezes, porque vários animais vertebrados possuem essa característica. Se você tinha dúvida com relação a animal de sangue quente e animal de sangue frio, fica aí agora essa dúvida esclarecida. Um animal de sangue frio é um animal que a temperatura ambiental determina a temperatura interna do animal. Beleza? Então, são animais ectotérmicos. A sustentação do corpo desse animal vai se dar por meio de um esqueleto cartilaginoso, tá? Então, diferente dos animais que têm ossos, são animais mais flexíveis, tá? Mas mesmo sendo flexíveis, sendo totalmente de cartilagem, ainda assim é uma cartilagem muito resistente, tá? A nutrição dos peixes cartilaginosos, ela é bem específica, tá? Esse animal aí, ele vai possuir boca e cloaca. Patrick, o que é uma cloaca? Assim, eu tenho dúvida para saber o que é uma cloaca, porque galinha também tem cloaca. Qual a diferença de cloaca e de ânus? É a seguinte, enquanto no ânus só sai as fezes, tá? A cloaca sai as fezes e, ao mesmo tempo, o xixi do animal. Então, o animal, ele não só urina ou não só defeca, ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele urina e defeca pelo mesmo canal. Esse canal nós chamamos de cloaca, tá? Então, várias fileiras de dentes substituíveis frequentemente. Então, esse animal, ele é donte, ele tem dente. Animal que tem dente é donte. Animal que não tem dente é adonte. Então, esse animal tem dente. Uma característica interessante, porque vai ter um grupo de animais que vem depois de peixes, que são animais que não têm dente, como, por exemplo, os anfíbios, eles não têm dentes, são adontes, tá? A boca é ventral, o que isso quer dizer? Que a boca é embaixo, tá? No ventre do animal, beleza? A boca vai ser ventral. Quando você for ver a imagem de um peixezinho ósseo daqui a pouco, vai ver que a boca dele é na frente e não embaixo. Isso também faz parte de uma característica desse animal, tá? O intestino desse animal, ele tem como característica o que nós chamamos de tiflosole, tá? Que é como se fosse um parafuso ao qual acontece a digestão dentro desse tubo digestório. A circulação desse animal é o seguinte, eu vou tomar como base a nossa circulação. A circulação humana, que são dos animais mamíferos, ela é dupla
completa, fechada. O que isso quer dizer? Dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração. Fechada, porque passa por dentro de vasos. E completa, porque sangue venoso não mistura com sangue arterial. Olha o que é que você vai encontrar aqui nos peixes que são do tipo cartilaginosos. Coração com um átrio e um ventrículo. Ou seja, nós chamamos isso aqui de bicavitário. É um animal que só tem 2 cavidades, tá? E o sangue só vai acabar passando uma vez pelo coração. Por isso que nós dizemos que a circulação do peixe cartilaginoso é simples, porque o sangue só passa uma vez. A circulação é fechada e completa. O que isso quer dizer? Que mesmo o sangue passando só uma vez pelo coração, não há mistura de sangue venoso com sangue arterial. E é fechada porque passa por dentro de vasos sanguíneos, tá? Só passa sangue venoso neste coração. É uma característica interessante, tá? O coração desse bicho, literalmente, é para bombear o sangue para o corpo do animal. Só que outros vasos é que levam o sangue para sofrer o processo de hematose. Interessante, né? Processo de hematose, como esse animal, eu vou estar colocando aqui agora. Cadê? É um animal que a sua respiração ela é branquial, ou seja, não é pulmonar, não é pelo pulmão, é pelas brânquias. Então, o sangue passa pelas brânquias e na brânquia o sangue ele é oxigenado. O coração vai ter uma função, literalmente, de bombear o sangue, tá? A excreção desse animal vai se dar através de rins, né? Já vai ter rins, né? A gente vinha aí de néfron, néfrons não, de nefrídeos, de células flama, de glândulas coxais, de tubos de Malpighi, tudo isso aqui eu falei ontem. Mas o rim em si vai existir a partir dos animais vertebrados, como, por exemplo, o peixe cartilaginoso, ele vai ter um rim mesonéfrons, tá? E vai excretar a ureia. Patrick, por que é que animais aquáticos liberam ureia? Porque a ureia, para ela poder ser dissolvida, tem que ter muita água, tá? Ó, eu vou citar o exemplo. Ureia tem que ter muita água para poder ser dissolvida. Só que mais água ainda é para amônia, tá? Amônia tem que ter muita água dentro do corpo do animal para poder metabolizar a amônia. E o ácido úrico tem que ter pouca água. Você vai ver daqui a pouco que répteis e aves, eles excretam ácido úrico. E isso é importante para poder um animal conseguir, no caso das aves, conseguir voar, porque o corpo dela não tem tanta água, e no caso dos répteis, conseguir andar muito rápido, porque o corpo é muito leve. O nosso corpo é pesado porque tem muita água. Então, o corpo do tubarão tem muita água, uma vez que ele libera a ureia, tá? Então, fica aí esse registro do tubarão, que é um animal cartilaginoso, ok? Bom, temos aqui os peixes que nós chamamos de peixes ósseos, que são os esses nomes são, olha só, voltando aí para a questão da minha dicção ruim. Os osteítiques, tá? Que são peixes ósseos, mas mesmo assim apresentam aí a questão de temperatura corporal relacionada ao ambiente, igual aconteceu com o outro, que é o que vai acontecer com o restante, com exceção de aves e mamíferos, tá? Então, são animais ectotérmicos. Eu já expliquei para vocês esse conceito, tá? A sustentação e locomoção, ela é esquelética, é bem provável que você já comeu um peixe, seja cozinhado. Comenta para mim aí quem gosta de comer peixe, porque assim, eu, Patrick, tenho uma certa dificuldade de comer peixe, principalmente peixe cozinhado. Eu não pelo fato de não comer com frequência, eu não gosto tanto de peixe. Se puder substituir o peixe, eu substituo. Eu também não gosto daquele caldo de peixe. Ai! Mas comenta para mim aí quem gosta de comer um peixinho assado. Peixe assado é bom, que é basicamente carne torrada. Mas eu não estou dando apologia a comer carne, tá? Mas o peixe é gostoso, tá? E muito nutritivo.
A nutrição desse peixe é da seguinte forma: dentes que não são substituíveis. Diferente dos peixes ósseos, como você viu, os dentes, eles são substituíveis. Aqui em peixes ósseos, não, tá? O dente, ele não é substituível. E agora vem aí o nome da boca que eu estava tentando lembrar. Boca terminal, ó. Gente, quem já criou um peixinho? Eu já criei peixe, tá? Quando eu era pequeno. Eu criei um peixe chamado peixe beta. Um peixinho que vende em qualquer peixaria aí, aqui na minha cidade tem um lugar que você compra peixe, tá? E coloquei no aquário lá e criei esse peixinho beta durante algum tempo, só que eu tava dando a ele farinha e o animal, ele não vai comer farinha, ele quer comer a ração dele, né? E a ração era muito cara. Aí eu dei farinha para ele e ele acabou morrendo. Mas quem conta para mim é quem já criou peixinho. Criar peixinho é muito bom. Apesar dele não ser tão sociável, tá? Alguns peixes não serem tão sociáveis, ficam lá na deles, mas realmente é isso. Eu já vi um peixe gigante, já grande mesmo, em alguns lugares que eu já fui na condição de biólogo, e é uma experiência bem interessante você ver aquele peixezão grande, tá ligado? E o estômago desses peixes, eles são da seguinte forma: o estômago com quecos pilóricos e anos. Esses quecos pilóricos, eles são importantes para auxiliar na digestão do corpo, auxiliar na digestão desses animais. Aqui também leva-se em consideração o seguinte: todo e qualquer tipo de vertebrado, a sua digestão, ela é extracelular, tá? Igual acontece com nós, humanos, que não somos mamíferos, no caso. A digestão, gente, ela é extracelular. Não confundam isso. Antes do nutriente ser absorvido pela célula, ele já foi digerido. Então, aqui é tudo animal com digestão extracelular, tá? A maioria... Tem peixe que a sua fecundação é interna, tem peixe que a sua fecundação ela é externa, tá? Tem peixe que depositam suas ovas em um lugar, o outro peixe vai lá e deposita seus espermatozoides para poder acontecer a fecundação. Outros tem peixe que o desenvolvimento ele é direto, tá? Não, no caso de todo peixe, é claro que todo animal vertebrado, no caso de peixe, o desenvolvimento vai ser direto. No caso, ele só vai aumentar de tamanho. Agora, tem peixes que o desenvolvimento é interno. E tem peixes que o desenvolvimento é externo. Ou seja, a fêmea deposita os ovos e os ovos por conta própria lá, a fêmea ficando lá próxima, né, cuidando, os ovos vão ser desenvolvidos lá por conta própria, porque tem nutrientes dentro dele e o peixinho vai sair de dentro do ovo, tá? Voltando para tubarões, alguns tubarões, quando eles se desenvolvem dentro da barriga da mãe, eles começam a se alimentar da própria mãe. Só que não chega a matá-la, não, mas começa a comer toda a estrutura de desenvolvimento interno dela, tá? Interessante isso. A circulação desse bicho vai ser um coração com o átrio e com o ventrículo, semelhante aos dos peixes cartilaginosos, ou seja, são animais bicavitários. A aorta dorsal vai ter aorta dorsal e circulação fechada, completa e simples. É isso que eu quero que vocês aprendam a ler. Aorta dorsal. Dorsal é quando? Costa, ventral na frente. Circulação fechada, por dentro de vasos. Circulação completa, sangue venoso, não mistura com sangue arterial. Circulação simples, o sangue só passa uma vez no coração, tá? Sangue venoso, só passa sangue venoso neste coração, que também é uma característica de peixes, tá? Patrick, por que você enfatiza isso? Porque vai ver daqui a pouco que o coração de alguns animais passa sangue venoso e passa sangue arterial. Ok? Bom, com relação à respiração, também vai ser branquial, 4 pares de brânquias, e nós iremos encontrar aqui duas coisas marcantes de peixes ósseos, tá?
a presença de opérculos, tá? Que são basicamente um furinho que tem na região dorsal do corpo do animal, tá? E esse opérculo vai ser muito importante para a questão de trocas gasosas também. Só que uma característica marcante desses animais é a presença de bexiga natatória. Qual o papel da bexiga natatória? Enquanto o tubarão ele tem que nadar para poder subir, descer, o peixe ósseo tem a bexiga natatória. Então ele pode estar parado, acionar a bexiga natatória e o peixinho começar a emergir. Ele pode desativar a bexiga natatória e o peixinho começar a submergir. Então o peixe fica nessa, ó, bexiga natatória. Ela é importante para esse tipo de característica, tá? Que é uma característica marcante de peixes ósseos. A excreção também vai ser amônia tóxica e solúvel. Beleza? Minha amiga Michele, nossa, já ouvi falar dizer que tubarões também comem os irmãos dentro da barriga da mãe. Mano, tubarão é aquele animal que não pode confiar não, viu? Tem um olfato muito bom, tá? Então consegue sentir a presença de sangue de longe, né? Só que é o seguinte, olha, gente, esses animais, eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa. Eu vou até abrir aqui, ó. Os animais, eles só atacam por dois motivos. O primeiro é se ele se sentir ameaçado. O segundo é se ele tiver com fome, tá? Duas coisas. Fome e ameaçado. Patrick, qual é a probabilidade de um animal atacar você com fome? Muito pouca. Porque os animais, eles não são igual a gente, que comem direto. Não. Ele come naquele momento e só vai comer novamente quando ele estiver literalmente com fome. Por exemplo, um peixe desse daí, ele come muito durante o dia. Sei lá, come lá um cardume de vários tipos de peixes e passa depois um bom tempo sem comer nada. A mesma coisa vai acontecer com outros animais. Alguns animais chegam a passar de semanas sem comer nada porque ainda estão digerindo o material que foi comido, tá? Ok? Então, os animais são assim. Agora, é claro, eles podem atacar por medo. E a espécie humana é uma espécie que realmente dá medo para o animal, porque nós somos bem perigosos também, tá? Então, eu vejo por aí documentários que as pessoas descem dentro de uma jaula para poder ficar lá vendo o tubarão. Olha só a condição que criam para o animal. O animal está preso, muitas vezes, em cativeiro. O animal não está no seu habitat natural, então o animal está sob estresse. Daqui a pouco eu vou contar algumas histórias para vocês de alguns animais. Então vai achar isso bem interessante, tá? Bom, cadê? Deixa eu colocar aqui. Beleza. Vamos lá. Ok? Pá. Temos aqui os famosos anfíbios. Anfíbio que você conhece aí, a maioria conhece como só sapo, né? É como se só sapo fosse anfíbio, mas tu vai ver daqui a pouco que tem outros animais que também são anfíbios, tá? Então são animais que a temperatura do corpo é igual a dos peixes, tá? Ectodérmicos. A temperatura ambiental é que vai determinar a temperatura do corpo do animal. A sustentação, esses animais vão ser ósseos e, de fato, é o primeiro animal a sair da água e ir para a vida terrestre, ok? Primeiro animal que sai da vida aquática para poder ir para a vida terrestre. Porém, anote aí. Os anfíbios ainda dependem de água para poder acontecer a sua reprodução. Uma vez que eles se reproduzem literalmente dentro da água. E o desenvolvimento desses animais, ele é indireto, porque primeiro surge um indivíduo imaturo e depois o maduro. Por exemplo, no caso do sapo, o girino, tá? Quem já viu um girinozinho
parece um peixe, tá? Parece um peixe e muitas vezes ele é bem pequenininho, sabe? Ele é bem pequenininho e você pode, de repente, pegar esse peixe pensando que... pegar esse animal pensando que é um peixe e de repente virar é um girino, tá? E depois um sapo, tá? Então, cuidado quando você quiser criar um tipo de animal como esse. Patrick, os sapos são venenosos? Não, os sapos têm glândulas sim, que essas glândulas podem liberar algumas toxinas, só que só se você apertar o sapo, tá? Quando você aperta o sapo em si, você está aqui o sapo como exemplo, ele pode sim liberar algumas toxinas. Agora, é um animal que esteticamente não é tão aparente, assim, você gosta de ver o sapinho bonito. Se tu vê um daqueles cururu, daqueles tamanho, tu tem medo daquele bicho. Que ali ele chega a comer até um rato, um animal desse come. Entretanto, são animais que não fazem mal a ninguém, tá? Eles ficam ali na deles. Patrick, por que é que quando chove aparece um monte de sapo? Porque esses animais geralmente ficam debaixo da terra, pessoal. Ficam ali, ó, um bom tempo debaixo da terra, dentro de esgoto, tá? Fica dentro disso, fica no capim, você não chega nem a ver, tá ali dentro do capim. Então, quando chove, por conta da água, o animal acaba saindo da sua toca. E também, né, como choveu e aumentou a quantidade de insetos e de outros animais, tá perfeito para poder esse animal começar a se alimentar. Então, são animais que são bem interessantes, tá? A sustentação é óssea, no caso, o sapo tem osso, tá? E são tetrapodes, ou seja, possuem 4 patas, tá? Então, são animais que possuem 4 patas. Boca terminal, igual a gente, assim, ó, boca terminal, não tem dente e tem cloaca. Não vai ter um ânus, vai ter a cloaca. A circulação aqui, diferente de peixes, note que apareceu agora outra cavidade, ó. Possui 2 átrios e um ventrículo. Tricavitário. Circulação fechada, passa por dentro de veias, dupla, ou seja, o sangue passa 2 vezes pelo coração. Então, se te perguntar qual o primeiro animal a ter circulação dupla? Anfíbios. Porque todos os peixes, a sua circulação ela é simples, tá? E incompleta. Olha que legal. Enquanto nos peixes a circulação ela era simples e completa, porque não acontecia mistura de sangue venoso e arterial, aqui nos anfíbios a circulação ela vai ser dupla. Porém, acontece a mistura de sangue venoso e sangue arterial. Beleza? A nível de ventrículo, ok? Ó, a respiração desse bicho é uma respiração que depende muito do estágio de vida do animal. Pode ser branquial, no caso nas larvas, os girinos, tá? Pulmonar e cutânea nos adultos, ou seja, sapo consegue respirar pela pele, tá? E também tem pulmão, interessante isso, tá? E pulmonar com pulmões saculiformes, onde há pouca superfície de difusão de oxigênio. Então, alguns animais vão ter respiração exclusivamente pulmonar, ou outros vão ter pulmonar e cutânea, dependendo do lugar que eles se encontrem, tá? A excreção vão ser por rins semelhante aos dos peixes, rins mesonéfrons, animais aquáticos excretam amônia. Olha que legal. Enquanto os peixes liberavam ali ureia, tá? Aqui tu já vai encontrar um animal amoniotélico, que libera amônia, ou seja, que precisa de muita água para poder dissolver essa substância tóxica. Entretanto, também podem liberar ureia, beleza? Bom, aqui é só para desencargo de consciência. A ordem, 3 ordens são bem conhecidas. A ordem Anura, que é sem cauda, que é peixe, rãs e pererecas. A ordem Urudela,
Urudela, vala, meu Deus do céu, não sai não. Urudela, que é com caudas, que é a salamandra e o tritão, que são animais que não fazem parte aqui, literalmente, do bioma brasileiro. E a ginofiona, que é as cobras cegas, tá? De vez em quando tu ainda encontra uma cobra cega por aí, tá? E pensa que ali é uma cobra, mas na verdade é um anfíbio, tá? Aqui no Ceará, nunca vi uma cobra cega antes, mas comenta para mim aí quem já encontrou alguma cobrinha cega aí no seu jardim ou em algum lugar que você foi. Eu quero saber, comenta aí. Leio já as perguntas. Bora falar agora do animal que eu tenho mais medo, velho. O animal que, de fato, saiu da água, perdeu a independência da água e partiu para cima das florestas, que são os répteis. Répteis são os primeiros animais a possuir ovo com casca. Isso foi muito importante porque os ovos até então, no caso, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Nós temos os animais ovíparos. Anota aí, viu? Anota aí. Animais ovíparos são animais que colocam ovo. Tem animais ovovivíparos, são animais que colocam ovo, mas esse ovo se desenvolveu dentro do corpo da mãe. E tem os animais vivíparos, que são animais que não colocam ovos, tá? No caso, nós, seres humanos, mamíferos, nós somos animais vivíparos, porque não colocamos ovos. Os répteis, os anfíbios e os peixes, a grande maioria deles, ou são ovovivíparos ou são vivíparos. Por exemplo, aqui nos répteis, você vai encontrar réptil, até mesmo cobra, né? Que é, ou ela é vivípara, ou ela é ovovivípara, tá? Ou os ovos a cobra vai depositar. Vou citar um exemplo clássico, tartaruga. Tartaruga coloca os ovos e vai embora. Ela desova e vai embora. O peixe, a tartaruguinha lá nova, quando nasce, ela já vai ter que enfrentar a luta pela sobrevivência, que é sair do lugar que ela foi depositada, os ovos foram depositados até atingir a praia. Gente, é um negócio pavoroso, porque as tartaruguinhas pequenininhas, tudo doida para poder chegar na água e conseguir nadar, e um monte de ave indo lá comer elas. Olha, não coloque isso para ver no YouTube, porque é uma tristeza. Mas isso tem que acontecer, tá? Isso precisa acontecer, tá? Aconteceu uma repercussão no Twitter esses dias, quando um youtuber bem famoso fez a seguinte postagem. Viralizou uma cobra comendo uma lebre, um veado, um animal da savana. A cobra pegou ele, se enrolou nele e iria começar a se alimentar dele. Quando uma pessoa que ia passar... Olha só, eu quero que vocês comentem aqui para mim, viu? Uma pessoa que ia passando se sentiu, teve uma certa, eu não sei usar bem a palavra para isso, pena, eu vou citar aqui pena, mas o nome não é pena. Teve pena daquele animal que ia ser comido, chegou lá e assustou a cobra se desenrolou do corpo do animal e saiu. E o animal saiu correndo. Você acha que esse comportamento foi correto? Comenta para mim aí, eu quero saber. Comenta para mim aí mesmo se esse comportamento de atrapalhar a cadeia alimentar de outro animal só porque nós temos a empatia por aquele que é mais bonito. No caso lá, o veadinho bonitinho lá, mas a jiboia chegou lá e se enrolou nele. Comentem aí, por favor, porque eu vou só beber aqui água. Comenta aí. Esse comportamento, ele foi correto? De antemão, com base, eu vou ler o que vocês vão colocar, mas eu discordo. Isso não deve acontecer. A gente não pode atrapalhar a alimentação de outro animal. Quanto tempo fazia que aquela cobra não comia?
Isso faz parte da cadeia alimentar. Isso deve existir. É controle biológico. Patrick, então você é defensor que as cobras se alimentem? Não, gente. Aquela cobra, só foi possível ver aquela cobra e só foi possível ver aquele animal porque nós estamos invadindo o espaço deles. Só que desde que a Terra é terra, isso sempre aconteceu. Se continuar assim, daqui a pouco vai criar o movimento, né? Porque hoje em dia tudo cria movimento, né? Ou você é de um lado ou você é de outro. Então, movimento contra as cobras comerem os animais na floresta. Assim, gente, a gente tá chegando a um nível, tá? Então, a pessoa que postou isso, ela postou concordando que a atitude foi correta. Claro que não foi correta, tá? Claro que não foi correta. Então, se você vê, de repente, você está pesquisando aí no Instagram, que isso mostra muito no Instagram, e se você vê um jacaré comendo... Eu vi um vídeo de um jacaré comendo uma... Jacaré que também é réptil. Eu vi um vídeo de um crocodilo comendo um boi. Um boi não, uma zebra. A zebra estava lá bebendo água, ele chegou e comeu. Cara, se tu se sente desconfortável vendo aquilo, é só tu não ver. Mas aquilo ali acontece todos os dias. Um animal tem que comer. Do mesmo jeito que o crocodilo come a zebra, que é um animal que não tem como se defender, uma cobra come um crocodilo. Simples. Coloca depois no YouTube. Cobra comendo crocodilo ou comendo jacaré. É só o que vai ter. Tá? Ou você também pode ver o leão comendo uma cobra ou comendo... Por que leão, ele é... Talvez você nunca tenha se perguntado. Por que leão, ele é o rei da floresta? Porque ele não é a base da cadeia alimentar. A base da cadeia alimentar são os vegetais. O leão, ele é o rei da floresta porque ninguém come ele, tá? Ninguém come ele. Até então, ninguém comia o leão, por exemplo. O leão, ele come a cobra. O leão, ele come o jacaré. O leão, ele come o veado. O leão come qualquer coisa que tiver na frente dele. Faz parte da cadeia alimentar dele, tá? Agora, coloca um leão dentro de uma ninhada de hienas. Meu amigo, a hiena é um animal carniceiro. Ela parte para cima do leão, tá? Ela parte para cima do leão. E quem já assistiu o Rei Leão sabe o que é que acontece, né? As hienas botam para lascar mesmo e botam para ver o outro lado, que é animal que não tem medo. E a hiena é um animal... Já mudei para mamíferos, mas enfim. Mas a hiena é um animal bem perigoso. Os répteis são animais que têm a sua natureza, é claro. São animais que podem ter peçonha. São animais venenosos, tá? E eu vou citar, só para tu aqui, um exemplo. Ó. Gente, isso aqui é que é aula, velho. Isso aqui é que é aula. Eu coloquei aqui para a gente tratar as características, mas vamos aqui entender uma coisa. Ó. Acompanhe comigo a evolução do veneno de uma cobra. Se o veneno da cobra, olha para mim. Se o veneno da cobra, ele é de baixo potencial de letalidade, qual é a consequência? Eu vou ficar calado e vou esperar alguém comentar. Aí eu vou ler esse comentário. Eu vou repetir. Se o veneno da cobra é de baixo potencial de letalidade, qual é a consequência? Ficarei caladinho durante 1 minuto para alguém comentar. Vou repetir. Se o veneno da cobra é de baixa letalidade, qual é a consequência disso? Me diga aí, por favor. Me diga aí, por favor. Tá? Essa situação é a mesma, a gente comendo carne, né? Horrível, nessa atitude só... Eu vou fazer também... Lorena, segura aí que eu vou fazer hoje também um comentário acerca de carne, tá? Ah, botar o pai para quebrar aqui hoje. Você tá pensando que eu tô tirando, que eu tô aqui de brincadeira, é? Comenta para mim aí enquanto eu continuo aqui a aula, tá? Bom, então são animais que têm um sistema respiratório melhor, pulmonar, tá? Alguns
alguns répteis vão ter unhas, a fecundação é interna. Aí você vai encontrar aí a ordem dos lagartos, a ordem da cobra, a ordem do jabuti, da tartaruga, do cágado, do crocodilo e dos jacarés. Beleza? A temperatura do corpo desse animal é a mesma de répteis, de anfíbios e de peixes. São ectotérmicos, pecilotérmicos, esqueleto ósseo e alguns, claro, alguns répteis são tetrapodes. A cobra ela não tem pernas, né? Então, ela não vai entrar dentro desse grupo. Michele não entendeu a pergunta. Vou repetir enquanto eu explico aqui. Michele, se a cobra tem um veneno de baixa letalidade, o que é que eu quero dizer? Um veneno pouco eficiente. Qual é a consequência disso na cadeia alimentar desse animal? Beleza? Qual é a consequência de uma cobra que tem um veneno pouco letal na cadeia alimentar? A sustentação do corpo, já falei. Nutrição, dentes substituídos continuamente nos crocodilos, dentes ausentes nas tartarugas e na maioria dos lagartos, dentes especializados, as presas presentes nas cobras, peçonhas e cloaca. Então vai ser um animal que não tem ânus, ainda vai ter cloaca, tá? Acho que ânus só quem vai ter são os mamíferos, tá? Coração tetracavitário, tá? Então vai ter coração. Ó, aqui vai depender, tá? Porque vai ter réptil que vai ter 4 cavidades e vai ter réptil que vai ter 2. Eu vou dizer qual é daqui a pouco, tá? Então, coração com 2 aurículas e 2 ventrículos. Só que não são totalmente desenvolvidas como acontece nas aves e nos mamíferos. E alguns animais têm 3 cavidades, tá? No caso, os crocodilianos, eles só possuem 3 cavidades em seu coração. É uma característica dos crocodilianos, tá? A circulação ela é fechada, dupla e incompleta. Tu já sabe. Fechada, dentro de veias. Dupla, o sangue passa 2 vezes pelo coração. E incompleta, porque acontece mistura de sangue venoso e de sangue arterial. Beleza? Bom, a respiração é por pulmões, tá? Pulmões alveolares. Vai ter lá alvéolos pulmonares que vai possibilitar o processo de hematose. Rins com metanéfrons, parece muito com os rins dos anfíbios, e excretam ácido úrico, não tóxico e insolúvel. Ana Beatriz colocou o seguinte: ela vai ter que se adaptar para sobreviver. Por seu veneno não ser letal, por exemplo, ficar parecida com um tronco de árvore. Beleza. Olha só, eu sou uma cobra. Eu sou uma cobra e Rafael é uma cobra. Eu sou uma cobra e Rafael é uma cobra. Eu tenho aqui esse coelho. Algumas cobras, elas não são como, por exemplo, a jiboia. A jiboia não tem veneno. A jiboia, ela mata a presa enrolando ela e, quebra os ossos dela e mastiga. Literalmente engole o animal todinho e o animal vai passar por dentro do corpo dela, o animal vai sofrer o processo de digestão. Outras cobras, por exemplo, essas cobrazinhas de laboratório e tudo mais, são cobras peçonhentas. Ela vem e morde. No que ela morde, ela inala o veneno. Bora imaginar que Rafael é uma cobra e eu sou uma cobra. Aí tem aqui esse coelho. Aí lá vai eu. Chego lá no coelho, eu sou uma cobra que tem um veneno pouco letal. Eu vou lá e mordi o coelho. O veneno tem um potencial de letalidade tão baixo que o coelho correu. O coelho correu e foi morrer lá longe. Ou sequer nem morreu. Beleza? Sequer nem morreu.
Já Rafael é uma cobra que o veneno dela é mais letal. Tá lá o coelho, o Rafael só mordeu, botou um pouquinho de veneno, 5 segundos depois o animal tá se batendo já. Então percebam, na seleção natural, quem é que vai sobreviver? O animal que tem veneno com mais letalidade. Por essa razão é que hoje nós temos tantas cobras extremamente venenosas, tá? Tem cobra, meu amigo, que se lhe picar, oxe, tu pode... O caso agora, vocês acompanharam aí nos jornais dos estudantes de veterinária que estavam criando umas cobras e uma naja picou o menino. Eu acho que ele ainda tá na UTI ainda hoje. E hoje querem saber como foi que aconteceu esse tráfico de animais. Então, gente, muito cuidado quando você for para um meio de mato, porque tu pode entender, ela ia passar fome. Exatamente, ela ia passar fome. Quando você for para um meio de mato, o animal tá lá antes de você chegar. Tem pessoas que matam cobra. Eu fico sem entender por quê, cara. Qual é o mal que ela tá fazendo ali? Lembra que eu mato. Eu não entendo a humanidade. Eu vou dizer hoje para vocês aqui, eu vou usar o meu espaço aqui hoje para te dizer o que é que eu penso acerca de consumo de carne. Fica até o final que eu vou dizer para você qual é a minha opinião, tá? Ai, gente, é complicado. Humanos são complicados, tá? Bom, e nós temos as aves, tá? Aves que você vai encontrar, aves que conseguem voar, aves que não conseguem voar. Patrick, o que faz com que a ave consiga voar? São suas penas? Não. As penas podem sim contribuir para o voo, mas o que faz uma ave conseguir voar é o seu peso, que é muito leve, e segundo, os seus ossos pneumáticos, tá? São ossos ocos. Então, assim, a ave consegue planar no ar, tá? E as aves são o primeiro grupo de animais de sangue quente. Primeiro grupo de animais de sangue quente, tá? Ou seja, enquanto peixe, anfíbio e répteis são animais de sangue frio, as aves é o primeiro grupo de animais de sangue quente. Ou seja, o metabolismo é quem vai controlar a temperatura do corpo desse bicho. Possui glândulas uropigiana com função hipermeabilizante. Isso é muito importante para auxiliar na questão também de voo do animal e a produção de penas do animal. Respiração exclusivamente pulmonar. Então, é um animal que vai ter o pulmãozinho lá bonitinho, não vai ter nem cutânea, nem traqueal, nem branquial. Na bifurcação dos brônquios, possui o órgão do canto, a siringe. Então, é um animal que vai conseguir se comunicar com mais facilidade, tá? Então, toda ave, ela vai ter essa estrutura e vai conseguir emitir sons. Então, para quem já viu uma ave aí, né, com certeza você viu, ela consegue emitir sons. E esse som, ele vem dessa estrutura chamada de siringe, tá? Temperatura do corpo são animais endotérmicos, como eu falei agora há pouco, ossos pneumáticos, bípedes, tá? Ou seja, possuem duas pernas. Essas pernas, o bico da ave e a pata da ave é o que determina o lugar que ela vive, tá? Charles Darwin foi quem descobriu isso. Então, se o bico da ave for de uma forma, tem como saber o que é que ela come. Então, tem aves que têm um bico muito grande, tem um bico muito fino, tem um bico bem pequenininho. Então, o bico da ave vai determinar o que ela come. E as suas patas também, onde ela vive. Interessante isso, né? Tem aves, pessoal, que conseguem voar quase 24 horas sem parar. Patrick, toda ave, ela é herbívora?
Não, mano, tem ave carnívora, tem um monte de ave aí que é carnívora. O gavião, meu amigo, é uma árvore carnívora. Eu vi aqui agora há pouco um vídeo no Instagram de uma ave comendo um rato na cidade. E um vídeo que bombou recentemente foi de uma ave voando com um tubarão. Assim, coisas de 2020. Uma ave voando com um tubarão grandão e a ave levando, que eu também vi no Instagram, tá? Nutrição, não tem dentes, tubo digestivo com papo e moela, tá? Eu acho que vocês já comeram aí a moela da galinha. Patrick, o que é a moela? O que é o papo? O papo é o lugar onde a alimentação vai ficar armazenada temporariamente. A moela é onde acontece a trituração do que a ave está comendo. A ave, ela também, quando come, partículas sólidas com pequenos fragmentos de pedra também entram dentro da ave. E isso também auxilia no processo de degradar a substância que foi consumida, tá? Circulação aqui é uma circulação extremamente de mamífero, circulação tetracavitária, porque tem 4 cavidades, tá? A circulação é fechada, dupla e completa, não vai acontecer mistura de sangue venoso com sangue arterial, e uma aorta dobra para a direita, uma característica que também vai ser encontrada nos mamíferos, tá? A respiração ela é pulmonar, a excreção também é por rins e excreção de ácido úrico. E esse ácido úrico vai ser importante justamente para poder acontecer o processo de voo, porque quando tem ácido úrico, o corpo do animal tem pouca água, beleza? Então aí são as aves, lindas e maravilhosas. E por fim, os mamíferos. Essa postagem aqui eu fiz hoje no Instagram, e os mamíferos apresentam características bem exclusivas, como por exemplo, tem glândula mamária, sudorípara e sebácea, a gente já viu esse assunto, possuem pelos, tá? São vivíparos, não colocam ovos, com exceção do ornitorrinco, possuem diafragma que separa o tórax do abdômen. Abdômen ficou com acento, tá? Tá errado, eu acho que tá errado. A respiração exclusivamente pulmonar, circulação dupla e fechada, tá? São animais de sangue quente, endotérmicos, ou também chamados de ectotérmicos, esqueleto ósseo, tá? Vão existir mamíferos bípedes e vão existir mamíferos tetrapodes, que se locomovem com 4 patas, tá? Nutrição, geralmente pela boca, né? A boca é o animal come pela boca e libera pelo ânus. Coração, 2 cavidades, em cima, 2 embaixo, 2 átrios, no caso, 2 ventrículos, dupla, completa e fechada, e hemácias exclusivamente bicôncavas e anucleadas, aquela boa e velha hemácia que você já viu, tá? Respiração pulmonar, tá? Patrick, mas tem mamífero que é aquático. Não, mas mesmo ele sendo aquático, a respiração ela é pulmonar, tá? Ali eu coloquei de novo que tem diafragma e tem rins e liberam aí a ureia, tá? Liberam aí a ureia. Então, gente, esses são os grupos de animais vertebrados, tá? Meu foco aqui era compartilhar com vocês essas características. E agora eu vou dar um posicionamento sobre a questão de consumo de carne e de respeito aos animais, tá? Gente, é o seguinte, olha só. Você não precisa concordar com o que eu vou dizer aqui, tá? De forma alguma. E também nem quero que você pesquise. Só pesquise se você tiver interesse, você pesquisa. A produção de carne prejudica extremamente o meio ambiente. A produção de carne prejudica extremamente o ambiente.
Tu não faz ideia a quantidade de galinhas que são feitas exclusivamente para o abate. Se você colocar no YouTube para estudar, bota no YouTube origem do frango, tu vai se surpreender. Porque eles produzem o animal em cativeiro lá, né, induzindo a questão de reprodução. As fêmeas têm o bico muitas vezes cortado para poder não fazer barulho e vão depositando os ovos. O máximo de ovos que ela puder depositar, vai depositando, tá? Isso quando o ovo não é fecundado, porque eu não sei se vocês sabiam, mas o ovo que você come em casa é um ovo não fecundado. É o que nós chamamos de ovo não galinado. Ovo não galinado é o que você come em sua casa. Tem aquele que é mais marrom e tem aquele que é branquinho. Então ali tu não vai encontrar um pinto, não. Então os animais são criados em cativeiro. Quando tem aquele franguinho que não conseguiu se desenvolver, meu amigo, eles pegam e já jogam o frango dentro de uma máquina e a máquina vai triturar o corpo do animal. A mesma coisa acontece com bovinos, caprinos, tá? Do mesmo jeito. O animal é produzido, viu que não é interessante, o animal, ele vai, joga o animal, é praticamente vivo, dentro da máquina que vai triturar o alimento, o animal todinho, tá? E vai virar a famosa linguiça. Depois observe como é que a linguiça ela é produzida. Ah, Patrick, então você é da agenda vegana, que come vegetal e blá, 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 blá. Não, eu não sou. Eu não sou vegetariano. Mas eu consumo carne de forma equilibrada. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer isso, tá? Mas eu não como carne constantemente. Tá? Eu já como pouco. Olha só, galera, eu posso ser o biólogo mais incorreto que existe, mas eu não fico doente. Então, se o que eu fizesse me fizesse mal, eu ficaria doente. Pessoal, eu só como quando eu estou com fome. E ponto final. Patrick, mas eu vivo com fome. É porque você se acostumou o seu corpo a isso. Acostume seu corpo a ter a hora certa para poder comer, então você só vai sentir fome naquela hora. Então, eu não como em intervalo. Eu sei a hora que eu vou comer, então eu como aquela hora. Eu posso estar na casa de alguém, bora comer? Não, não quero, muito obrigado. Porque eu sei a hora que eu vou comer certo. Então, existe o dia da semana específico que eu como carne. E eu tenho um problema muito pessoal com a carne. Toda vez que eu como carne, eu fico com problemas digestórios. Então, eu me sinto mal, gases, isso. Então, muitas vezes eu prefiro trocar a carne por soja. Eu como muita soja, tá? Faço aqui a minha soja, invento aqui o prato e como muita soja, tá? E também banana, tá? Banana é um alimento muito nutritivo. Muitas vezes, para mim, a banana substitui a carne, tá ligado? Eu faço o óleozinho lá gostoso, tá? O que eu quero mesmo é que o arroz ou o cuscuz esteja lá molhadinho e eu boto a banana e reforça. Agora, nós somos tão viciados em carne que é como se a alimentação não ficasse completa. A gente sente ainda aquela necessidade de comer carne, porque vicia. Assim como o carboidrato vicia, a carne também vicia. Então, a gente pode, quem quiser, claro, né, educar seu corpo para ter um consumo consciente de carne. Então, hoje eu tenho um consumo consciente de carne. Claro que se eu sentir o cheiro, a boca enche, mas eu já sei me controlar, tá ligado? Padre, tem aqui um monte de carne, como o que tu quiser. Não, eu pego lá só aquele pedacinho lá, pequenininho, tá ligado? Pronto, já é o suficiente. Eu não sei porque eu me tornei assim, mas em termos de saúde, isso faz muito bem para mim, tá? Para mim, isso faz muito bem. Mas se você come carne também, eu não vejo problema algum, tá? Não vejo problema nenhum. Pode comer carne à vontade, mas para mim a carne faz mal.
Para mim, para meu corpo, a carne faz mal. Quando eu como carne, eu tenho um pesadelo. Quando eu como carne, meu peido fica podre. Quando eu como carne, eu fico com dor de barriga. Eu não sei por que isso acontece. Mas você é livre. E os animais, eles merecem nosso respeito, tá? Porque, afinal, são seres vivos, assim como eu e assim como vocês, tá? Minha amiga Michele, eu queria muito parar de comer carne de galinha. Michele, é questão de hábito, tá? Tenta se acostumar. De que forma? Deixa eu te ensinar. No lugar de tu comer a carne, muita carne, começa diminuindo. Tu diminui a carne e aumenta o óleo, o caldo da carne. Então, tua mãe fez lá a galinha, fez lá o caldo. Então, tu come a alimentação. Primeiro a que tu molhou com caldozinho e depois tu come a carne. E aos poucos tu vai perder, se caso você queira, é claro, né? Deixando a carne secundária, tá? Eu tenho muita vontade de parar de comer, mas ainda não consegui. Aqui eu não estou ditando que isso é correto, tá bom? Eu que faço isso, mas... Beleza? Cada um é livre. A forma brutal que eles são mortos, a quantidade de água que é usada para preparar é muito triste. Tá? O que ocorre quando o ovo tem 2 ou mais gemas? É quando aquela galinha... No lugar de produzir um ovo com... Porque a gema é o vitelo. O vitelo é a substância nutritiva do ovo. Nós também temos vitelo durante o nosso desenvolvimento. Só que nós somos animais alécitos. Alécitos são animais que não têm vitelo. A galinha é megalécita, porque tem muito vitelo, tá? Aquela gema ali que tu vê, meu Deus do céu, isso dali não é o pinto não, viu? O óvulo da galinha, ela fica dentro daquela gema. Se tem 2 gemas, é porque dois óvulos da galinha se desenvolveram naquela estrutura, tá? Qual a diferença de ácido úrico e ureia? Talvez tu não tenha visto, Isaac, a aula de sistema excretor, mas eu detalhei bem a reação metabólica do ciclo da ureia, onde eu falei a produção da ureia, a produção do ácido úrico e a produção da amônia. A diferença de um para o outro é apenas a questão bioquímica mesmo, tá? A conformação bioquímica e quantidade de nitrogênio, porque a ureia e o ácido úrico são compostos nitrogenados. Patrick, o que serve o furo acima da baleia? Aquele furo ali é para a baleia poder, basicamente, exalar o ar comprimido dentro dela. Então ela vai, ó... Tá ligado? Ela passa muito tempo dentro da água. Esse negócio de matar cobra só me lembrou tiringa. Matar cobra, tiringa mata cobra. É carnívora. É verdade que a coral falsa serve de alimento para a coral verdadeira? Cara, eu nunca nem vi essas 2 cobras uma perto da outra, né? Mas tem cobra que sim come outra cobra, tá? Uma cobra pode ser fonte de alimento para outra? Pode. Tem cobras que uma come a outra, tá? Literalmente, uma come a outra. Eu não vou mostrar aqui para vocês agora aqui no YouTube porque vai bater direitos autorais, mas só basta colocar no YouTube que você encontra, tá? De boa isso. E também muita gente fala a questão da PTN, mas existem vegetais que possuem muito PTN que carnes. Cara, tem muito vegetal que é bom, tá ligado? É porque a gente, de fato, desacostumou, mas a gente pode voltar a se acostumar, tá? Então, gente, espero muito que tenham gostado, tá? Um beijo, tá? Tô com refluxo, tô com muito refluxo. Amanhã a gente volta aí com parasitologia, tá? Doenças voltadas a plateumintos e nemateumintos. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o feedback lá no grupo para o pessoal poder ficar empolgado para assistir a aula. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.